deputados já cobraram do governo federal a liberação de recursos orçamentários, aqueles das emendas parlamentares de bancada ou individuais, para o estado do Amazonas, que é um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19. Nós vamos saber como está a liberação desses recursos com um dos integrantes da bancada do estado, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Bem-vindo, deputado Sidney. Olá. A situação no estado do Amazonas é muito delicada. Por quê? Porque nós temos um grave problema de subnotificação. Não só o volume de mortes, que não se identifica a origem da morte, que presume-se ser Covid na cidade de Manaus. Só para se ter um dado, o município de Manacapuru, próximo a Manaus, tem 1.180 casos notificados para cada 1 milhão de habitantes, para cada 100 mil habitantes, melhor dizendo. E Manaus só tem 353. Lembrando que Manaus é o principal foco do Covid no estado do Amazonas. Se não bastasse isso, nós temos um outro grave problema. Nós não temos uma UTI no interior do estado. E a população do interior aguarda uma ação, seja por parte do governo federal, como por parte do governo do estado, para que resolva essa situação. E da mesma situação, nós temos a questão das populações indígenas. É o caso da subnotificação. Nós temos mais de 70 mil índios no Alto Solimões, nós temos um volume significativo de infectados e não há uma política, uma ação firme de enfrentamento do Covid-19, tanto no Alto Solimões quanto no Alto Rio Negro. Lembrando que o Amazonas tem a maior população indígena do país e que isso representa uma gravidade muito grande, porque nós sabemos que o sistema imunológico do indígena é muito mais baixo em relação às influenzas, às gripes, do que a população não indígena. Agora, o governo federal já encaminhou profissionais de saúde, pelo menos eles anunciaram que iam mandar uma Força Nacional do SUS para o Amazonas, mas ainda faltam muitos respiradores e tomógrafos, até EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, não é isso? Com certeza, há um pleito do governo do estado, da Associação Amazonense de Municípios, bem como do Conselho Municipal de Saúde, pedindo equipamentos, mas até agora os 61 municípios do interior do estado não foram contemplados. Há um vazio dessa atuação, bem como da Secretaria Nacional de Saúde Indígena. Nós temos problemas, inclusive, de falta de medicamento, e lembrando que um único município no interior do estado, lembrando que o Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados e tem 2 funcionários. E isso representa uma ameaça significativa para a população. Nós temos uma única usina de produção de oxigênio no interior do estado. Então, veja a complexidade e a dificuldade que a gente tem. Apesar de que o sistema de saúde no estado do Amazonas ele é ruim, né? E agora ele ficou nu. Essa que é a grande realidade. Só que todos os esforços estão sendo dedicados à cidade de Manaus. Metade da população do Amazonas está no interior. E essa população, com a grande maioria, quase a totalidade das populações indígenas, estão sem a possibilidade, quando a necessidade de um tratamento de um paciente que agravou, sem ter meios. Até porque os secretários de saúde estão ficando roucos de procurar a atenção da estrutura da saúde no estado, pedindo vaga para internação para esses pacientes que agravaram. E qual a possibilidade desses recursos das emendas parlamentares serem liberados para o estado? Olha, a informação que a gente tem é que está sendo liberado. O ministro da Saúde esteve recentemente em Manaus, juntamente com o secretário de Saúde indígena, se comprometeram de implantar um hospital, né, nesse sentido, e também um outro hospital que pudesse atender a população indígena. Mas até agora nada efetivamente aconteceu. Esse recurso da emenda de bancada ele ajuda, mas não se faz suprir por si só as demandas que a gente tem, que são históricas no estado do Amazonas. Então, a população está à mercê, né, entre aspas, da sorte. Por quê? Porque nós não temos a estrutura mínima
para fazer o devido enfrentamento do Covid-19 para aquelas pessoas que foram contaminadas e agravarem e precisarem de UTI. Essa que é a grande realidade. E nós temos um grave problema, que aí é uma falha do poder público, que é a subnotificação. Como eu falei no início dessa entrevista, Manaus tem 353 notificados para cada 100 mil habitantes, enquanto somente Manacapuru tem 1.180. Não é que Manacapuru tenha mais infectado, é que Manaus não há notificação, pela ausência do poder público. Isso é lamentável, né? E a população do interior está a Deus dará, contando com esforço único das prefeituras municipais. Por quê? Porque não tem a devida atenção dos outros entes federados. Inclusive, tem até denúncia que hospitais particulares estariam cobrando por fora, digamos assim, para que as pessoas fossem internadas na UTI, as pessoas com Covid. Isso procede? Isso é um problema. Manaus, por si só, tem uma carência de UTI, né? Antes do Covid, nós tínhamos uma fila, que é um sistema de regulamentação, lá na cidade de Manaus, de mais de 100 mil pessoas por espera de cirurgia, de consulta com especialistas e também exames outros, né? Então, isso para demonstrar como é o caos na saúde do Amazonas, que não é de hoje, é um processo histórico. E isso se agrava em relação ao Covid. Então, nós vivemos essa dificuldade, nós temos um único laboratório de confirmação pelo aquele sistema de coleta de exames, seja da garganta ou da narina, que fica na cidade de Manaus, e que o interior, os dados divulgados no interior são pela transparência, primeiro, e segundo, por teste rápido, porque os sistemas oficializados em Manaus são insuficientes para confirmar efetivamente os casos de Covid no estado do Amazonas. Tá certo. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos e participação aqui no programa. Eu é que agradeço, dizendo o seguinte: infelizmente, os casos de Covid no Amazonas vão aumentar significativamente, do ponto de vista oficial, bem como do óbito. Por quê? Porque agora nós estamos aumentando sistematicamente esse agravamento no interior do estado. E não é em todos os municípios de um único momento. Nós estamos numa crescente paulatina, até porque ainda hoje no estado do Amazonas, nós temos municípios, como é o caso de Envira, que ainda não tem nenhum caso lá na região do Alto Juruá, para citar um exemplo. E tem municípios que começaram recentemente, mas a situação é muito grave no estado do Amazonas e o povo do Amazonas pede socorro das autoridades para que possam ter os instrumentos necessários para o tratamento do Covid-19. Agradeço a você que nos acompanha pela TV e pela Rádio Câmara. Até a próxima.